Dando continuidade ao nosso culto nesta primeira transmissão deste domingo, eu gostaria que nós voltássemos a atenção para Hebreus capítulo 11, e nós retomaremos a meditação a partir do verso 35, e a palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 35 até o final do capítulo. Mulheres, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mais uma vez, que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações, e eu gostaria de, aproveitando o verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, e comunicar à igreja algo que já é do conhecimento de praticamente todos, o falecimento do irmão Roberto Benites, que nesta manhã estará sendo sepultado em Ponta Porã. Então nós faremos agora um momento de reverência em memória deste membro da Primeira Igreja Batista, e assim eu quero convidar você a investir um minuto de silêncio em reverência ao passamento do irmão Roberto Benites. Logo em seguida eu farei a oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo dom da vida. Te bendizemos e te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. E num momento como este, ó Deus, nós nos aproximamos do trono da graça, lembrando daqueles que sofrem, daqueles que perderam tanto em tão pouco tempo, as muitas aflições e dores pelas quais passamos, como acabamos de cantar, em meio aos muitos problemas, em meio às lutas que parecem nunca ter fim. Nós nos voltamos para o Senhor em oração e suplicamos o consolo, a paz, a alegria de Cristo que excede todo o entendimento, neste momento de aflição, especialmente para a irmã Helenita e para os filhos do irmão Roberto, que a bênção do Senhor venha sobre eles. Ajude-os nesse momento de aflição, neste momento quando todos nós nos igualamos e a morte nos coloca como iguais diante do Senhor. Calados, nos aproximamos da Tua graça, clamando nenhum mérito de nós mesmos, reconhecendo que somos pó e ao pó retornaremos, que somos pecadores indignos até mesmo de elevarmos as nossas vozes ao Senhor, Deus Santo e Todo-Poderoso. E, no entanto,
Por sua misericórdia, graça e compaixão em Cristo, auxiliados pelo Espírito, nós fazemos isto. Ousadamente, como diz a tua palavra, nos aproximamos do Senhor, através do sangue de Cristo, que abriu um novo e vivo caminho à tua presença. De uma maneira sobrenatural, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre eles, como família, e recaiam sobre nós e sobre o seu povo, aqui e ao redor da terra. Assim como está chovendo lá fora, nós pedimos que o barulho da chuva, que nos lembra de sua provisão, possa ser, ó Deus, o símbolo das chuvas de bênçãos do Senhor sobre esta família e sobre o seu povo. Sê conosco, aqueles que permanecem deste lado da vida, militando em nome de Cristo, sofrendo por amor a Cristo. Que o Senhor receba as nossas vidas. Aqueles que, como o irmão Roberto agora descansam, que o Senhor possa receber a nossa gratidão pela igreja que descansa em Cristo, pela igreja que milita em Cristo. E até que nos encontremos novamente, que o Senhor nos mantenha guardados e amparados por Ti. Enquanto isto, abençoa-nos, mantenha os nossos olhos fitos em Cristo, com o propósito único de glorificar o Senhor, ó Pai, no poder do Espírito. E pedimos que para este fim o Senhor nos ajude agora, também meditando em Tua palavra, que possamos embasar os nossos sentimentos, as nossas experiências, que nós possamos fundamentar aquilo que somos e temos na Tua palavra e assim avançarmos com segurança, ousadia, gradativamente. Ajude-nos, é o que pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Hebreus fala sobre a preocupação pastoral de um apóstolo, o autor da epístola que, inspirado pelo Espírito, está preocupado com o estado daqueles que, tendo deixado os rudimentos religiosos do passado, uma vez experimentando Cristo, agora começam a sofrer as pressões daquilo que passou e deixou de ser novidade e agora entra na rotina, e a rotina é marcada por pressões, perseguições, por sofrimentos, por grandes atos de Deus, atos sobrenaturais, milagres, é verdade, mas a vida como que entra numa rotina. E no dia a dia da fé cristã, estes homens e mulheres começaram a questionar e serem questionados, questionarem a si mesmos no processo contínuo de crítica e de questionamentos por aqueles que estavam ao redor, grupo a quem um dia eles pertenceram, e agora, tendo deixado os rudimentos religiosos do passado, tendo deixado os amigos do passado, aquele círculo de relacionamentos do passado, agora vivendo uma nova vida em Cristo, eles passam a ser criticados e o desânimo, então, é proposto. E aqui o autor aos Hebreus, então, escreve para esses cristãos da igreja primitiva, encorajando-os a ficarem firmes em Cristo. Vocês sabem que o capítulo 11, como já estamos vendo há muitas semanas, descreve os heróis da fé, as heroínas da fé. E aqui nós temos, então, dos versos 30 até o verso 34, algumas descrições, algumas referências gerais àqueles que triunfaram nesta vida e deixaram um legado tremendo. Deixaram na história os marcos, os monumentos da fé. E é interessante observar como estes monumentos foram erguidos ao longo de suas peregrinações, em meio aos muitos problemas e aflições e fraquezas que viveram, erros que cometeram, não obstante, dos versos 30 ao verso 34, uma relação de nomes, e com estes nomes, os feitos que Deus, através deles, realizou, e estes feitos que ficaram para a história. E assim nós temos a continuação deste ensino, e eu louvo ao Senhor Deus pela sabedoria da palavra que equilibra as coisas. Meu pastor no passado dizia que se a Bíblia pudesse ser resumida numa palavra não religiosa, esta palavra seria equilíbrio. A Bíblia traz uma proposta de vida que é equilibrada.
E aqui nós temos então a mensagem de Hebreus, que se equilibra no processo do capítulo 11. Se nós tivéssemos apenas os versos 30 até o verso 34, e eu poderia dizer, se nós tivéssemos apenas os versos 1 até o verso 34, nós ficaríamos como que intimidados. Poderia acontecer isso, em razão de descrever aqui nesses versos, ou estarem descritos nesses versos, pessoas que tiveram profundas experiências com Deus, experiências extraordinárias, pessoas que, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Sansão e tantos outros, pessoas que fizeram coisas extraordinárias, ou melhor dizendo, como Deus fez através deles coisas extraordinárias. E eu tenho a impressão que se o capítulo 11 terminasse no verso 34, nós talvez estivéssemos perdendo um pouco hoje de encorajamento, olhando para as nossas próprias vidas e estabelecendo paralelo com aquilo que está escrito em Hebreus 11, de 1 a 34, nós talvez tivéssemos o dissabor de, comparando nossas vidas com o legado que eles deixaram, dizer para nós mesmos: a minha fé não opera as coisas que elas operaram no passado. Ou Deus, através da fé destas pessoas. Por esta razão, eu louvo a Deus pela sabedoria das Escrituras, porque vem então os versos 35 até o verso 40 que acabamos de ler e equilibra então as forças. Eu sei, lendo estes versos, que nem todos que foram considerados por Deus servos fiéis, nem todos viveram as mesmas experiências. Nem todos tiveram grandes revelações, nem todos tiveram grandes milagres ou experimentaram grandes livramentos. Na verdade, estes versos com os quais terminam o capítulo 11 termina, estes versos mostram uma realidade que eu venho tentando descrever de outra forma, mas não consigo, como já disse anteriormente. A impressão que eu tenho do verso 30 até o verso 34 é que o autor está descrevendo, e aqui a minha limitação, em qualificar, em classificar essas coisas como sendo as vitórias positivas da fé. Ao passo que, dos versos 35 em diante, nós temos as vitórias negativas da fé. Mas esta é uma contradição em termos, porque se é vitória, não poderia ser negativa, mas eu creio que vocês entendem o que eu estou tentando expressar. Anteriormente, as descrições são fabulosas. Eu sei na história que pessoas sofreram, como por exemplo Jefté, Sansão, que estão aqui mencionados, Raabe, que viveu uma vida muito difícil como uma mulher em Jericó. Eu sei que eles sofreram, mas existe esse elemento de grandeza na fé que eles viveram, estes atos maravilhosos, sobrenaturais. Mas quando eu entro nos versos 35 ao verso 40, a tônica muda. E eu deixo os palácios reais de Davi e Salomão, e agora me encontro nos desertos. Eu deixo as roupas belas de Ester para me encontrar com aquelas mulheres que estão vestidas de maneira muito simples, aqui mencionadas como pessoas ou homens vestidos com peles e roupas simples e rudimentares, rústicas. Eu deixo a exuberância de uma fé que conquista uma cidade para a descrição de uma fé que perde um ente querido e em meio às suas dores recebe o mesmo ou a mesma de volta, pela confiança de que um dia Deus ressuscitará aqueles que foram, entre aspas, perdidos, que de nós se afastaram, mas estavam em Cristo. Um dia eles voltarão, é a esperança. Um dia nós nos reencontraremos, um dia eles serão devolvidos para nós. Então,
você tem nessa primeira parte, 30 a 34, este elemento de vitória marcado pela grandeza da conquista. Quem aqui disputaria que a vitória sobre Jericó não foi algo grandioso, tremendo, sobrenatural? Mas ao mesmo tempo nós temos os versos 35 ao verso 40 que descrevem estes monumentos de fé, de fidelidade a Deus, essas tremendas vitórias, mas elas agora são revestidas de simplicidade, de algo comum, de ordinário, de simples. E eu louvo a Deus por isso, porque nem todos nós viveremos as experiências que estão aqui descritas na mesma intensidade, nem todos nós experimentaremos milagres grandiosos, mas também é possível que nem todos nós sofreremos as dores que aqui estão descritas, como, por exemplo, sermos cerrados ao meio, sermos torturados. É possível que nós não vivamos estes extremos, mas no equilíbrio da fé nós avançamos. Louvamos a Deus por aqueles que experimentam coisas extraordinárias, mas louvamos também aqueles que vivem o momento de dor e se mantêm fiéis. E você se pergunta, como que uma pessoa, sofrendo tanto como esta pessoa está sofrendo, tendo perdido tanto em tão pouco tempo, consegue louvar a Deus e ficar fiel a Deus e falar bem de Deus, sem blasfemar o Altíssimo, de uma maneira tão santa, tão composta, tão real, tão verdadeira, tão serena? Como é possível? E você observa que nada destas coisas vem do homem, é um presente de Deus, a atuação de Deus pela graça. E assim nós temos, como disse, o equilíbrio da descrição da fé. Momentos grandiosos, momentos não tão grandiosos. Momentos de montanha e transfiguração, momentos de vale e aflição. E eu acredito que isto nos coloca em equilíbrio na jornada da fé cristã, nos colocando este desafio maravilhoso de que é possível que experimentemos pela graça e pelo poder do Espírito coisas extraordinárias. Mas é possível, pela graça e pelo poder do Espírito, que nós experimentemos a presença do Deus Trino de Israel na rotina de um dia que, humanamente falando, não foi marcado por nada extraordinário, mas que pela fé experimenta o sobrenatural da companhia de Deus. E aqui então nós temos, em primeiro lugar, eu quero deixar este pensamento com você acerca desta fé triunfante, que ela, pelo poder do Espírito, propõe e providencia um poder muito especial, o poder da perspectiva. Em primeiro lugar, aqueles que estão em Cristo, auxiliados diariamente pelo Espírito e vivendo fielmente para a glória do Pai, o pacto estabelecido com o Pai pelo sangue do Filho, na unção do Espírito, estas pessoas experimentam pela fé um primeiro aspecto de poder, e o primeiro aspecto de poder diz respeito à perspectiva de vida. Como que as pessoas que estão em Cristo são habilitadas pelo poder do Espírito, de uma maneira sobrenatural, a reinterpretarem os fatos. A perspectiva muda. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova da zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões. E aí o texto segue dizendo, e estas pessoas ficaram firmes em meio às perdas, porque elas tinham um poder atuando nelas, um poder especial e sobrenatural, que é o poder da perspectiva. É por esta razão que você se encontra com uma pessoa sofrendo, pergunta para ela, como você consegue? E ela diz, eu não sei, é Deus em mim. E esta é a resposta. Nós não sabemos como, simplesmente experimentamos.
o poder da perspectiva. A fé que reverte morte com vida. Receberam a informação, você perdeu, a morte levou, mas a perspectiva da fé em Cristo faz com que esta perda seja reinterpretada e eu não perdi nada, eu ganharei muito mais de volta. A fé que recusa livramento para melhor galardão. Quem poderia, em sã consciência, dizer, não, me deixe aqui preso, sob tortura. É melhor ficar aqui louvando a Deus e experimentando os anjos e tendo a visão celestial e a presença toda especial do Deus poderoso aqui comigo na prisão em algemas, cantando como Paulo e Silas noite adentro, do que sair daqui e perder o privilégio da comunhão. 2 anos atrás, nós passamos por uma dificuldade como igreja, numa assembleia que discutiu a vinda de uma família para o nosso contexto. Você se lembra dessa família? Você ora por essa família? Eu me lembro deles. E frequentemente em minhas orações eu vou em oração pela fé lá para o Oriente Médio. E visito pela fé em oração o campo de refugiados da Jordânia. E me lembro daquela família de iraquianos. Pai, esposa, 3 filhas, em idade universitária, 2 delas. Uma delas ainda não. Mas meninas que estão ali com os pais naquele campo de refugiados, que uma missionária descreveu como sendo uma prisão domiciliar, aqueles pais sem perspectiva, e eu recebi a informação de que quando a notícia chegou para o homem, o pai da família, que a intenção de trazê-los morreu, ele simplesmente se calou e começou a chorar. Eu não posso voltar para o Iraque, porque lá, por causa da minha fé em Cristo, eu sou ameaçado de morte. Minhas filhas, se voltarem, serão estupradas no mínimo. É a ameaça feita. Não posso sair daqui. E estando aqui, qual é a perspectiva? E a minha oração, quando eu fiquei sabendo que aquele pai começou a chorar, foi: Senhor, não permita que a fé deste homem em Cristo seja abalada. Então, o que eu pedi em contrapartida, a minha oração tem sido esta. Desde aquela assembleia, que o Senhor Deus visite aquela família e todos quantos precisarem de salvação em Cristo, naquele inferno na terra, de tal maneira que eles tenham visões, que eles tenham sonhos, que eles tenham experiências com anjos, com o Senhor Jesus Cristo, que sejam experiências tão sobrenaturais e tão extraordinárias, que eles cheguem a dizer, como Hebreus 11 está dizendo, que alguns preferiram a tortura e assumirem a morte, porque tinham a esperança de um galardão melhor, ao ponto deles lá naquele campo de refugiados na Jordânia, hoje talvez esquecidos por muitos de nós, que alteraram os ânimos naquela fatídica assembleia, mas que pela fé eles experimentem a presença de Deus de uma maneira tão extraordinária que eles possam dizer: se o preço de sairmos desse campo de refugiados é perdermos as experiências com anjos e visões do Messias ressurreto, que nós permaneçamos aqui para sempre. Essa tem sido a minha oração, já que eu não posso fazer muito mais. E Deus tenha misericórdia da minha incompetência no que diz respeito a este caso. Mas aí está. A fé que não recua e que recusa o livramento por causa de um galardão melhor.
Extraordinário, isso é poder de perspectiva. Você pergunta para a maioria, você quer sofrer hoje vindo ao culto matinal? E as pessoas dirão, é muito sofrimento, pastor. O sacrifício é muito grande. Vamos orar? Oh, pastor, é muito complicado. Estou cansado, não tenho tempo. Estou abatido. Covid-19, política, finanças. Estou abatido, pastor. Estou desanimado, não consigo. Mas esse é o momento, meu irmão. Ah, pastor, é muito sacrifício. Muito difícil. Mas aí está o poder da perspectiva. A fé que aceita injustiças humilhantes. A fé que suporta a execução cruel. Irmãos, nós estamos aqui em terreno estranho. J.I. Packer, escrevendo sobre o Espírito, mantendo a cadência com o Espírito, é o título do livro traduzido. J.I. Packer diz, nós estamos há 2000 anos conhecendo o Espírito e estamos na superfície ainda. Estamos na epiderme da experiência, não aprofundamos ainda. E quando você olha para estes que estão aqui descritos, que pelo poder da perspectiva da fé em Cristo e do Espírito que neles atuava, foram capazes de optar pelo sofrimento, ao invés de optarem pela libertação do sofrimento, porque esperavam um galardão maior. Você percebe que nós estamos ainda muito na epiderme das coisas, quando eles estavam já mergulhados na experiência com Deus. E isto é uma possibilidade para todos nós. Como o texto lido no início deste culto, assim como as aflições, elas aumentam também as consolações em Cristo, ao ponto de que, se você terminar a leitura do primeiro capítulo de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, você chegará à conclusão de que Paulo está dizendo o seguinte: o sofrimento de vocês será tão bem vivido que vocês não só glorificarão o Pai, mas também ajudarão outros que estão sofrendo. Coisa extraordinária. Enquanto muitos estão jogando a toalha, lamentando, murmurando, encontrando muitas razões para desistirem, aqui está um grupo que fica firme, que não desiste, que segue. Como eles seguem? Pela fé. O que há de especial neles? Nada. São pessoas errantes, desconsideradas. Nenhum nome nesta segunda parte é mencionado, e glórias a Deus por isso. Na primeira parte, na parte anterior, nomes são mencionados, os grandes da fé. Mas agora os grandes que nós não saberemos o nome até entrarmos na eternidade. Passaremos uma eternidade conhecendo essas pessoas, sentando com elas e conversando acerca do que viveram. Mas por enquanto os nomes delas estão omitidos da história. Eu não sei quem são esses heróis e essas heroínas, mas são heróis e heroínas pela fé em Cristo. O que há de especial neles? Nada. O que há de especial neles? Tudo. O que então? Cristo Jesus. Você é especial? Eu diria, nós somos nada. Pó, que ao pó retornará. O que há de especial em nós? Nada e ao mesmo tempo tudo. Jesus Cristo ressurreto. A fé que opera em nós o poder da perspectiva. Em segundo lugar, a fé em Cristo que opera em nós o poder da resiliência, da resistência, a capacidade de aguentar o tranco sem abrir da briga. Verso 37, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O poder da resiliência, o poder da resistência. Se você quer proteção das intempéries dessa vida, você quer a proteção do vento, do frio, da chuva, do calor, da tempestade, dos raios, se prepare, você será uma planta que estará numa estufa e você estará ali protegida, sem dúvida alguma. Mas lembre-se de uma coisa, quando a porta da estufa
se abrir e o primeiro vento frio ou quente adentrar, você perece. Mas para aqueles que, como carvalhos, são colocados na terra como uma semente pequena, quem vê uma semente daquilo que será um carvalho frondoso, não pode imaginar que daquela coisa tão pequenina nascerá algo tão grandioso. Mas deixe-me dizer uma coisa, o carvalho é o que é, por força da exposição às intempéries desta vida. O vento frio, o calor, a neve, o sol que escalda, o vento que tenta derrubar e mediante e sob pressão vai crescendo, enrijecendo, criando resistência, resiliência. E aí vem a neve e a árvore está frondosa. Vem a chuva e ela permanece. As raízes são profundas. Tente arrancar um carvalho de 300 anos e você encontrará o que é a dor de cabeça para tirar a raiz da terra. Profundamente enraizado, seguro, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, estão firmes, mas sofreram para chegar até esse estágio. O poder da resiliência. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados e ficaram firmes. Como é possível? Uma vez eu parei de ouvir o testemunho de um crente que escreveu Torturados por Amor a Cristo. Li o livro e fiquei impactado. Quando comecei a ouvir uma gravação antiga do testemunho de um deles que participou daquela experiência, no mundo europeu, do leste europeu, ainda marcado pelo comunismo ateísta, autoritário, ditatorial, perseguidor de cristãos. Tendo lido o livro, eu parti para a experiência de ouvir a gravação de um testemunho, apertei o pause e parei. Me senti indigno. Eu reclamo dos meus sofrimentos. E quando passei a ouvir o sofrimento daquela pessoa, eu tive que parar a fita e emocionalmente e espiritualmente encarar o fato de que não estou pronto, não estava pronto, estava em terras profundas, ainda vivendo a epiderme da experiência. Diante de terras profundas, o convite venha, e na epiderme a relutância. Mas aqui está o poder da resiliência. E louvado seja Deus pelo fato de que essas experiências, esse poder de resiliência não está disponível apenas para aqueles que pertencem às páginas bíblicas. Mas ao longo da história da igreja, pessoas têm vivido desta maneira. Experiências extraordinárias em meio às suas necessidades, em meio a uma vida vivida de forma simples, cheia de necessidades, passando por aflições e experimentando maus tratos, descasos, essas pessoas ficaram firmes. Em primeiro lugar, o poder da perspectiva. Em segundo lugar, o poder da resiliência. E para terminar, o poder da inclusão. O mundo não era digno deles, diz o verso 38. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Que promessa? Aí você precisa voltar lá em Hebreus 10 e lembrar aquilo que nós pregamos e estudamos juntos. E a promessa desde Abraão, desde Gênesis 3,15, de que haveria um Salvador, de que haveria um Redentor. E antes do dilúvio ficaram firmes nessa promessa, naquilo que Gênesis 3,15, de acordo com Martim Lutero, o proto-evangelho
eles ficaram firmes naquela promessa. Depois do dilúvio, as gerações, e Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, a história vem sendo contada ao longo do capítulo 11, até chegar nestes que não têm nem nomes aqui, mas eles estão firmes na esperança de uma promessa que, quando eles morreram, não tinha ainda se concretizado em termos históricos. E por esta razão, o autor está dizendo, sem nós, eles são imperfeitos, mas por causa de nós, eles são aperfeiçoados, de maneira tal que nós, sem eles, também não estaríamos aperfeiçoados, mas com eles, em Cristo, estamos aperfeiçoados. Por quê? Eles viveram antes do cumprimento da promessa, nós vivemos o pós-promessa. Nós temos a história que diz que o Messias veio, morreu e ressuscitou. E por esta razão, a união dos dois Israel, ou as duas partes do mesmo Israel, ou se você preferir, a igreja no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, quando elas se unem em Cristo, há a inclusão e o aperfeiçoamento da fé em Cristo e do pacto com Ele. A fé que não é digna deste mundo, ela é inclusiva. O mundo é exclusivo, não é? Você vai em alguns lugares do mundo e você tem o tratamento VIP. Você sabe o que significa VIP? Eu tenho uma outra interpretação de VIP. Ao invés de uma pessoa muito importante, usando o I do VIP como sendo importante, uma área reservada para pessoas importantes, a área VIP. Eu tenho uma outra alternativa para o I de VIP. Uma área reservada para aqueles que são muito insignificantes. Aqueles dos quais o mundo não é digno. O mundo tem as suas salas VIPs. Não em Cristo. Em Cristo, os insignificantes têm o espaço VIP. Aqueles que o mundo despreza. Vocês sabem que eu gosto de perfume. Estava lendo acerca do lançamento de um perfume. Foi lançado em 2021, janeiro, chegou na Europa. A casa que produz esse perfume é europeia. Mas o perfume foi lançado em primeiro lugar em Dubai. Entendeu? Tratamento exclusivo. Quem estava em Dubai no último trimestre de 2020 teve acesso a este tremendo perfume. Mas o resto, se tiver acesso ao mesmo, chegará em janeiro, fevereiro. O mundo trata assim as pessoas. Mas aqui estão aqueles que o mundo não é digno de ter entre eles. Que palavra extraordinária. Aqueles que estão em Cristo são insignificantes aos olhos do mundo, mas para Deus pertencem a um grupo muito exclusivo. Para Ele, pessoas muito importantes. A ala VIP, aos olhos de Cristo, está reservada para estes que são insignificantes, de quem o mundo não é digno, que peregrinam em contextos desfavoráveis, nunca saberão o que é Dubai, nunca saberão o que é um hotel 5 estrelas no Brasil, nunca saberão o que é comida de primeira, por muitos dias seguidos na vida, pessoas vivendo em contextos desfavoráveis, que por incrível que pareça, sendo extraordinários, são descritos como incompletos, em estado de aperfeiçoamento, mas que em Cristo herdarão o melhor, com todos aqueles que compõem o Israel de Deus, que vive pela fé. O poder da perspectiva. O Israel de Deus que vive pela fé, o poder da resiliência. O Israel de Deus que vive pela fé,
o poder da inclusão. E quão grandioso é perceber, pela fé, que naquele grande dia, os reis que temeram o Senhor Jesus Cristo se aproximarão do trono da graça com aqueles súditos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E diante do trono da graça, a majestade de um e a simplicidade do outro cairão por terra, e todos serão revestidos da glória do Cristo ressurreto, iguais diante do Deus Trino de Israel, salvos pela graça, em Cristo somente. E que para este fim, de experimentarmos o poder da perspectiva, da resiliência e da inclusão, nós possamos permanecer e que o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Amém? Eu gostaria de orar contigo e logo em seguida passaremos alguns avisos e assim nós oramos agora. Oremos. Senhor Deus e Pai, é tão bom ler acerca da experiência de fé destes homens e mulheres que viveram no passado. E no passado não tão distante, nós temos testemunhas de crentes fiéis que em Cristo superaram coisas terríveis e permaneceram firmes. Obrigado pela experiência destes. Obrigado pelo poder da perspectiva que faz com que reinterpretemos aquilo que acontece ao redor. O mundo olha para nós e diz: onde está o seu Deus? Mas a fé nos mantém calados e firmes, olhando para Cristo e sabendo: o meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó que está conosco. Ó Deus, abençoa-nos com perspectiva quando o mundo jaz em tremenda confusão. Pai, ajude-nos com resiliência, a capacidade de resistirmos às intempéries, às oposições, às provocações, o frio, o calor, a indiferença. Permita que fiquemos firmes, resistindo humildemente em Cristo. E permita, ó Deus, que neste processo, nesta peregrinação de avançarmos para a Tua presença, que experimentemos a glória da inclusão de outros que pela fé em Cristo serão inseridos na comunidade de Israel. E assim juntos, como família de Cristo, experimentaremos a bênção completa, já deste lado da vida e muito mais no porvir. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós. Obrigado por aqueles que virão depois de nós. E assim como o Senhor usou vidas no passado para inspirarem as nossas, ó Deus, por sua infinita graça e misericórdia, permita que de uma forma pequena, singela, humilde, ou grandiosa, se o Senhor assim quiser, que o Senhor nos use para encorajarmos os outros que ainda virão. Sê conosco. E em Cristo experimentemos a plenitude da Tua presença e da bênção do Senhor conosco, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém.